Olá, meus queridos alunos da Escola Hermínia Franklina da Silveira. Mais uma vez estou junto aqui com vocês para falarmos de ciência. Essa semana nós vamos trabalhar sobre separação de misturas, certo? Vai ser uma aula abençoada, uma aula maravilhosa. Então, só quero pedir que Deus vos abençoe profundamente, que Ele dê inteligência, sabedoria para você aprender o conteúdo que vai ser transmitido nesta sexta-feira e que Deus possa vos abençoar profundamente. Um abraço. Vamos para o estudo, vamos para os slides. Pronto, meus queridos alunos, estamos em mais uma aula de ciências, né? Ciência do sexto ano. Sou o professor Valdeon. Hoje é 5/3/2021. Na verdade, a nossa terceira aula já desse ciclo, desse primeiro bimestre, né? A habilidade da nossa aula vai se classificar como homogênea ou heterogênea de dois ou mais materiais, caso água e sal, água e óleo, água e areia. A nossa temática é matéria e energia. Se você é um aluno observador, na primeira aula que nós tivemos, a habilidade foi a mesma e a temática também foi a mesma. O que mudou foi o objetivo do conhecimento. Na nossa primeira aula, o objetivo de conhecimento foi falando sobre o ciclo hidrológico, a chuva artificial. O nosso segundo foi sobre as misturas, as substâncias puras, né? E agora a nossa terceira aula vai ser sobre a separação de mistura. Então, nosso estudo de hoje é separação de misturas. Mas para nós estudarmos a separação de mistura, nós precisamos saber de alguns conceitos, certo, meus queridos? Então, só vou aprender o que é uma separação de mistura, saber identificar, se eu primeiro saber dos conceitos que irei agora mostrar para vocês. Por exemplo, soluto, né? Me saber identificar uma separação de mistura, eu tenho que saber o que é um soluto, né? E o que é um soluto? É a substância que pode ser dissolvida pelo solvente. Ela fica solta no processo da mistura até que se transforme em uma solução. No geral, os solutos estão no estado sólido. Exemplo, sal e açúcar, né? Então, só resumindo, o soluto, né, é a substância que pode ser dissolvida, ou seja, no outro linguajado, que pode ser desmanchada, certo? Caso que nós temos exemplo, o sal, o açúcar, né? Então, toda substância que ela pode ser desmanchada, dissolvida, ela é o soluto. Aí nós temos também o solvente, né? E o que é solvente? Solvente é a substância que pode dissolver outra substância, no caso o soluto, e formar soluções homogêneas, né? Exemplo, a açúcar, quando é dissolvido em água, sendo o açúcar o soluto e a água o solvente. Então, meus queridos, o soluto é a substância que pode ser dissolvida e o solvente é a substância que dissolve o soluto. Exemplo, nós temos o que? O sal. Quando nós colocamos o sal é o soluto, quando nós colocamos a água no sal, a água vai desmanchar o sal, então a água é o solvente. E quando nós colocamos a mesma coisa, pegamos o açúcar e colocamos a água, o açúcar é o soluto e a água é o solvente. Nós temos exemplo aqui embaixo. Por exemplo, aí nós temos um exemplo, o solvente e a solução, né? Soluto é o que vai ser dissolvido na água, que é o solvente, tá certo? Nós temos substâncias puras, né? Na verdade, o que são substâncias puras? Isso aqui é um conteúdo que nós estudamos lá na aula anterior, na aula passada, na sexta-feira anterior, né? E só para nós revisarmos o que é substâncias puras, né? Substâncias puras é o conjunto de apenas uma espécie química, ou seja, ela não está misturada com outra. Quando um material possui propriedade fixa e invariáveis em toda a sua extensão, dizemos que se trata de uma substância pura. Então, resumindo, uma substância pura é o conjunto de apenas uma espécie química. Nós também temos aqui a substância pura, ela se divide em duas: as substâncias puras simples e as substâncias puras compostas, né? O que são substâncias puras simples? Substância simples é aquela que possui na sua composição um átomo que possui apenas um elemento químico. Exemplo, nós temos exemplo aí, o gás hélio, o gás oxigênio, o fósforo, o enxofre. Nós temos agora as substâncias puras compostas. Como eu falei para vocês, as substâncias elas se dividem em dois grupos: substâncias simples, que quando na sua composição os átomos é formado por apenas um elemento químico,
e as substâncias compostas, que são aquelas substâncias que na sua composição de átomos, né, há átomos de 2 ou mais elementos químicos. Por exemplo, nós temos a água, nós temos o ácido clorídrico, nós temos dióxido de carbono, nós temos o etino. Essas substâncias nós trabalhamos na semana passada. E nós também vimos misturas, né? O que é mistura? Na verdade, mistura é a junção de 2 ou mais substâncias puras, que são chamadas também de componentes. Tanto faz eu falar componente como mistura, é a mesma coisa. Ou seja, mistura é a junção de 2 ou mais substâncias puras. Ou seja, é a junção de 2 ou mais componentes. Então, nós temos uma mistura, certo? As misturas elas se dividem em 2, né? Estou só fazendo uma revisão aqui, meus queridos, da aula anterior, que é para nós podermos entrar no nosso conteúdo desta semana, que é separação de misturas, certo? Então, as misturas elas se dividem em 2 grupos: o grupo das homogêneas e o grupo das heterogêneas, né? Na verdade, o que são misturas homogêneas? São aquelas que apresentam os componentes, ou seja, as substâncias puras, em apenas uma fase, certo? Então, quando a mistura ela tem uma única fase, eu tenho uma mistura homogênea, ou seja, quando os seus componentes apresentam apenas uma fase, eu tenho uma mistura homogênea. Eu tenho um exemplo aqui da água mais o sal, né? Que juntando a água, juntando com o sal, nós vamos ter água com sal. Então aí é uma mistura homogênea, porque nós conseguimos ver somente uma fase. Nós temos as misturas heterogêneas. Na verdade, as misturas heterogêneas são aquelas que apresentam os componentes, né, as substâncias puras, em 2 ou mais fases. Ou seja, quando você olha para a mistura, você consegue observar mais de uma fase, então esta mistura é chamada de mistura heterogênea. E aí nós temos o exemplo de uma mistura heterogênea. Nós temos o óleo, a água e a areia, né? Então essa mistura aí, ela é formada de 3 fases, por isso que ela é uma mistura heterogênea, né? Então agora sim, agora nós vamos para o nosso conteúdo de hoje, né? Nós já vimos aí, fizemos uma breve revisão sobre misturas, sobre substâncias puras, misturas heterogêneas, homogêneas, falamos sobre o soluto, né? Falamos sobre o solvente, certo? Agora nós vamos para o nosso conteúdo de hoje, que é separação de misturas, né? Nós vamos aprender os processos pela qual nós podemos fazer a separação das misturas, tanto homogênea como heterogênea. Mas, na verdade, o que é separação de mistura? É o processo utilizado para separar 2 ou mais substâncias diferentes. Então, pronto, é isso. Separação de mistura é o processo utilizado para separar 2 ou mais substâncias diferente, né? A necessidade de separar essas substâncias surge por diversos motivos. São, exemplo, a separação da água para obter o sal, a separação de poluentes no tratamento de água e a própria separação do lixo, né? Então aqui nós temos aqui, ó, água com açúcar, né? Nós temos água com açúcar, nós temos água mais sal e nós temos água mais óleo. Como nós devemos fazer? O que se deve fazer? Que tipo de separação eu devo fazer para separar a água do açúcar? E para separar a água do sal? E para separar a água do óleo? O que eu faço? O que você faria para separar a água do sal? Para separar a água do açúcar? Para separar a água do óleo? Nós temos alguns processos de separação de misturas. Então aqui nós temos os processos de separação de misturas. O processo de separação de mistura pode ocorrer de várias formas e o método a ser utilizado depende dos seguintes aspectos: tipo de misturas homogêneas ou heterogêneas, certo? Então o processo que nós vamos utilizar para separar as misturas vai depender muito dos aspectos desta mistura. Se esta mistura se ela é uma mistura homogênea, ela tem um processo diferente. Se ela é uma mistura heterogênea, ela tem outro processo de separação. O importante é que nós vamos aprender os 2 tipos de processo de separação de mistura nesta
tarde, né, nesse dia de hoje, tanto homogênea como heterogênea. Então, separação de misturas homogêneas, né? Primeiro nós vamos ver a homogênea, depois nós vamos ver a heterogênea, certo? As misturas homogêneas são aquelas que têm apenas uma fase. Como nós vimos lá atrás, né, só para repetir, que as misturas homogêneas são aquelas que têm apenas uma fase. Os processos de separação dessas misturas são: nós temos 3 processos para separar as misturas homogêneas. Nós temos a destilação simples, nós temos a destilação fracionada e nós temos a evaporação, certo? Então, as misturas homogêneas, ela tem 3 processos para separá-las: destilação simples, destilação fracionada e evaporação, né? Então, vamos ver aqui cada uma. Pronto, destilação simples. A destilação simples é a separação entre substâncias sólidas de substâncias líquidas através de seus pontos de ebulição. Exemplo, a água com o sal submetido à temperatura de ebulição que evapora, sobrando apenas o sal. Então, assim, destilação simples, certo? É a separação que acontece entre uma substância sólida e uma substância líquida. Aí eu tenho esse aparelho aí, que ele é utilizado para fazer a separação tanto das substâncias simples como das substâncias compostas, as substâncias fracionadas, desculpa, certo? Então esse aparelhozinho aí que vocês estão vendo na tela, ele tanto serve para fazer a separação da destilação simples como a separação da destilação fracionada. Tá certo? Então observa aí esse aparelho, né? Essa parte amarelinha que você está vendo é a mistura homogênea, né? Colocando aí água e sal nesta parte, nesse vidrozinho aí de base, onde ele vai ser esquentado, a água com sal, a água com açúcar, certo? Ou mistura, qualquer mistura aí, você vai aquecer e vai passar por um processo e vai transformar e vai separar, utilizando esse aparelho aí, um aparelho de destilação. Ele é usado, então, aquecendo ele ali na base dele, no fundo dele, aí aquece. Então, acontece o processo de separação, onde vai separar, no caso, a água do sal, o sal vai ficar e a água vai se evaporar, que vai ficar no recipiente ali do lado, tá certo? Nós temos a destilação fracionada, né? A destilação fracionada é a separação entre substâncias líquidas através da ebulição. Para que esse processo seja possível, os líquidos são separados por partes até que obtenham o líquido que tem o maior ponto de ebulição. Exemplo, separação da água e da acetona, né? Então, esse mesmo aparelho que é usado para fazer a separação, a destilação simples, também é utilizado para fazer a destilação fracionada. A diferença é que na destilação fracionada é líquido com líquido, né? E na destilação simples é sólido com líquido. Então, o que é que acontece? Juntou aqui o caso da água e acetona, colocou, aquece, o vapor vai fazer a separação. De um lado vai ficar a acetona e do outro lado vai ficar a água. Nós temos agora o terceiro tipo de separação, né, das misturas homogêneas. A primeira, como eu falei, foi a destilação simples, que é a separação entre uma substância sólida e uma substância líquida. E a destilação fracionada é a separação entre uma substância líquida e outra substância líquida. Já a evaporação consiste em aquecer a mistura até o líquido evaporar, separando-se do soluto na forma sólida. Nesse caso, o componente líquido é perdido. Exemplo, processo para obtenção de sal marinho, né? Se você observar, a água do mar, ela é o quê? Ela é uma mistura homogênea. Ela é uma mistura homogênea, vamos dizer que ela tem água e tem sal. Então, o que é que acontece? Principalmente nas salinas e na fabricação de sal.
a água, através da evaporação, ela se evapora e vai ficar o que? Somente o sal. Se observar nessa primeira figura aí, o que está acontecendo aí? A produção de sal. Tem água salgada. Então, essa água ela vai ser aquecida pelo sol, claro, ela vai evaporar, a água vai evaporar, essa água aí é perdida e vai ficar somente o sal, que é essa figura do lado aí. Então, tem aí um processo de separação de misturas homogêneas chamado evaporação. Então, só repetindo, os processos de separação de uma mistura homogênea é a destilação, primeiro a destilação simples, que é a separação de mistura de substâncias sólidas e líquidas, né? A destilação fracionada, que é a separação de substâncias líquidas com líquida, e a evaporação, que é esse caso aí, que é a separação, no caso aí, da água do mar, né? A água do mar, água salgada, que ela evapora e a água desaparece e transforma o sal. Agora nós vamos para a separação de misturas heterogêneas, aí é mais, né? Na homogênea nós tínhamos 3 casos, na heterogênea nós vamos ter 5 casos, mas na verdade o que são misturas heterogêneas? São aquelas que têm 2 fases, né? Como nós já aprendemos. Misturas homogêneas apresentam uma fase, misturas heterogêneas apresentam mais de 2 fases. E os processos, os principais processos de separação são a filtração, decantação, peneiração, catação e separação magnética. Então nós temos aí esses 5 tipos, os principais, né, os principais tipos de separação de misturas heterogêneas. Repetindo, a filtração, a decantação, a peneiração, a catação e a separação magnética. Nós vamos ver cada uma separadamente. Então, primeiro, nós temos aqui a filtração, né? A filtração é a separação entre substâncias sólidas, insolúveis e líquidas, né? Exemplo, fazer café utilizando coador para obter a bebida. Ela é coada separando o pó do líquido. Então, nós temos um exemplo aí de filtração, né? Nós temos uma substância sólida aí, que é jogada a substância líquida, né? Que no caso fazer o café. Se você observar quando se junta o café, né? O pó do café com a água, vai se transformar no café que você está vendo aí. Então está sendo filtrada, né? Essas 2 substâncias estão sendo filtrada, tá certo? Pelo esse aparelho aí que a gente conhece como coador, né? Coador de café, e vai transformar no café que algumas pessoas tanto gostam. Eu sou caseiro, gosto muito mesmo, muito de café mesmo. Então, nosso primeiro tipo de separação é a filtração. O que é que acontece? Quando joga água, embaixo fica água e no coador vai ficar só o que a gente chama de borra, né? A borra do café. Então, é o nosso primeiro tipo de processo. Nosso segundo processo de separação das misturas heterogêneas é a decantação. A decantação é a separação entre substâncias que apresentam densidades diferentes. Elas podem ser realizadas entre líquido sólido e líquido. No caso, o sólido deve ser mais denso que o líquido. O sólido ficará depositado no fundo do recipiente. Para esse processo é utilizado o funil de decantação. Exemplo, separação de água e areia, ou separação da água de um líquido menos denso, como o óleo. Nós temos aqui o exemplo, né? Pronto, nós temos exemplo aqui, 2 exemplos. Nesse primeiro exemplo aqui, nós temos água e óleo. Nós podemos fazer a separação através desse aparelhozinho aí também, desse funil aí, onde vai acontecer o quê? Que a água ela vai descer para o recipiente de baixo e o óleo vai ficar no de cima. Então, aí nós vamos ter uma separação, certo? De 2 substâncias líquidas, líquido com líquido, chamado pelo processo de decantação. O mesmo caso nós temos na figura do lado aí, né? Que nós temos a água com areia, né? Então, o que é que acontece? Nós podemos também fazer a separação. A gente, quando mistura, né? Faz ali a mistura da água com areia, espera um pouco, ela vai ficar equilibrada, né? Ela vai ficar no fundo equilibrada. Então a gente faz a separação. Essa separação é chamada decantação. Decantação é a separação entre substâncias que apresentam densidade diferente, que é nosso segundo processo de separação de misturas. Agora nós temos a peneiração,
que é um processo que é utilizado muito, que vocês conhecem bastante, os pais de vocês, as mães de vocês conhecem, né? A peneiração é a separação entre substâncias através de uma peneira. Exemplo, peneirar o açúcar para separar grãos maiores para fazer um bolo apenas com o açúcar mais fino, né? Quem não já fez isso, né? Quem foi que não já viu a sua mãe peneirando açúcar, peneirando ali uma farinha, peneirando ali alguma coisa para tirar a parte caroçuda? Então, esse processo de separação dessa substância é chamado de peneiração, ou seja, peneiração é a separação entre substâncias através de uma peneira. Vamos lá para o próximo. Agora nós temos a catação. Quem fez isso também, né? A catação, catar, a gente chama de escolher. Vamos escolher aqui, vamos escolher o feijão dos bons, dos ruins, vamos separar, né? Ou seja, a catação, a separação. Então, a catação é o método mais simples para a separação de mistura. É realizado de uma forma manual, separando partes só. Por exemplo, separação dos materiais do lixo ou separação de sujeiras de grão. Ou seja, nós temos vários tipos de separação, até mesmo quando você vai catar o lixo, aqueles catadores de lixo estão fazendo ali uma coleta, estão fazendo uma separação, ou seja, pode, no caso que está mostrando aí, ele está separando os grãos de feijão, né? Então esse processo é chamado de catação, quando vai separar as partes uma da outra, né? E nós temos agora a separação magnética, né? Separação magnética é a separação de material de outras substâncias mediante o uso de ímã. Exemplo, separação da limalha de ferro, metal, né? De enxofre em pó ou areia, né? Então, a separação magnética é quando você vai usar um ímã, né? Para separar a substância uma da outra, tá certo, meus queridos? Então, nós vimos o que aí? Separação de mistura, né? As principais separações de mistura são divididas em dois grupos, o grupo das homogêneas e da heterogênea. O grupo de separação homogênea, ela é o que? Ela tem a destilação simples, ela tem a destilação fracionada e ela tem a evaporação. Já a separação das misturas heterogêneas, nós temos o que aqui? A filtração, nós temos o que? A decantação, nós temos a peneiração, a catação e a separação magnética. Então, alguns desses processos é conhecido por nós, outros não, né? Então, agora é a hora da atividade, certo? Agora é a hora da atividade, nós temos aí a atividade para você fazer. Agora você irá pegar o seu livro de ciência do 6º ano, Ciências, Vida e Universo, irá copiar e responder no seu caderno as questões que se pede. Primeira questão, página 57, questão 1, página 58, questão 3, página 62, questão 2, página 65, questão 1 e página 67, questão 1. Certo, meus queridos? Qualquer dúvida, você volte para o início do vídeo e rever tudo de novo. Acredito que você vai conseguir resolver essas questões com maior tranquilidade, tá certo? Agora é com vocês. Pronto, meus queridos alunos, agora é com vocês. A aula de hoje nós falamos sobre separação de misturas homogêneas, misturas heterogêneas. Agora eu tenho uma atividade para vocês responderem. Vocês vão copiar no caderno de vocês, certo? Vão responder, vão bater a foto e vão mandar no grupo do WhatsApp a qual vocês estão inseridos, certo? O mais, que Deus possa abençoar profundamente vocês. E outra coisa, quando for sair para algum canto, supermercado, mercantil, use máscara, certo? Porque o negócio está ficando certo, tá bom? O mais, que Deus possa lhe abençoar profundamente. Um abraço, um beijo do tio Valdeon, do professor Valdeon. Que Deus nos abençoe fortemente, que todos tenham um final de semana abençoado. Aguardo as atividades. Um abraço, até mais.